A história começa com uma enorme multidão reunida para testemunhar a procissão real. No centro dela está a noiva amaldiçoada, preparada para seu casamento com um homem infamemente conhecido como Hades, o deus da morte. Ele é o filho do império que brilha em glória eterna, o imperador Christopher Asperion. Quanto ao motivo desse casamento estar acontecendo, nossa protagonista não estaria nessa posição se não fosse por aquela maldita bebida. Certa noite, nossa protagonista feminina bebeu demais após ser abandonada por seu noivo, a quem não via há 10 anos. Tudo porque ela estava agindo como se soubesse de tudo. Tudo o que ela fez foi mencionar que o sol nasce no leste, e ainda assim ele rompeu o noivado. Ela estremece de frustração, comentando que nem mesmo o imperador seria capaz de fazer algo assim. Um homem que ouvia seu desabafo concorda com ela. Ao ouvir isso, a mulher finalmente nota sua presença e se pergunta há quanto tempo ele está ali. Ela o encara fixamente. O homem lhe oferece algo para comer, fazendo-a pensar que ele é uma boa pessoa, afinal. Seu humor muda instantaneamente, e ela começa a falar sobre querer voltar para a academia, mas já obteve seu doutorado. Ela tagarela sobre não querer conhecer mais pretendentes ou lidar com mais homens estúpidos. Ao ouvir isso, o homem pergunta se ela está procurando alguém para se casar. A mulher começa a chorar, explicando que, se precisa se casar de qualquer jeito, quer um marido inteligente e bonito. Ela olha para o homem encapuzado e percebe que ele é atraente. Começa a sentir sono e decide dormir. Antes de adormecer, deseja encontrar um parceiro que seja um pouco parecido com aquele homem. De repente, ela o agarra e pergunta animadamente se ele é casado. Isso pega de surpresa, e ele nega. A mulher sorri e diz que ele é perfeito, sugerindo que se casem. O homem a encara em total choque. A protagonista pergunta se ele não quer se casar com ela. O homem diz que não é isso e questiona se ela não se importa com o status ou a família do marido. Natalie olha ao redor. Achava que aquele era um bar onde nobres vinham disfarçados para se divertir em segredo. Mas, pensando bem, não havia nenhuma placa dizendo que apenas nobres eram permitidos. As bebidas ali eram caras, mas era só isso. Ela pergunta ao homem se ele é um plebeu, o que o faz estremecer. Natalie pensa que feriu seu orgulho e garante que não há problema, pois ela já tem um título. Diz que ele pode simplesmente se casar com ela e entrar para sua família. Ela revela que é filha única e, por isso, precisa se casar rapidamente e ter um herdeiro. Menciona que seu ex-noivo, além de burro, também se parece com uma carpa. Além disso, ele é careca. Ela afirma, com seriedade, que as crianças se parecem com os pais, querendo ou não. Não importa o quanto tente, uma carpa como ele só pode ter filhos que também sejam carpas. Sua declaração faz o homem suar nervosamente. Natalie avisa ao homem que seus pais podem não aceitá-lo de imediato, mas, assim que virem seu rosto, certamente reconhecerão que ela fez a melhor escolha possível. Um silêncio constrangedor se instala entre os dois. Natalie suspira, pensando que talvez não dê certo, afinal. Ela se entristece com a ideia de ter que conhecer mais nobres. Decide simplesmente beber até morrer. Totalmente embriagada, decide que vai para casa e que encontrará seu futuro marido amanhã, depois de amanhã e todos os dias seguintes. O homem, preocupado, a segue e pergunta o que acontecerá se ela encontrar pessoas perigosas no caminho de volta. Natalie faz um biquinho, dizendo para ele se calar, já que faria o que quisesse. Ela acaba removendo o capuz dele e comenta que, ao esconder o rosto, ele se torna a pessoa mais suspeita ali. No instante seguinte, ela fica em silêncio ao ver seu rosto bonito. Ele era muito mais atraente do que seu ex-noivo. Naquele momento, sua visão se turva, e ela desmaia. Na manhã seguinte, Natalie acorda completamente de ressaca. Ela tenta se lembrar dos acontecimentos da noite anterior, mas sem sucesso. Sua empregada lhe entrega um copo de água com mel e diz que vai verificar sua conta para que ela saiba quanto bebeu. Natalie fica confusa e pergunta se não deram a conta para ela. Questiona também como voltou para casa na noite anterior. A empregada franze a testa e pergunta se ela não se lembra. Então, revela que um dos funcionários da taverna a carregou até ali. Acrescenta que foi um alívio ele tê-la trazido pela porta dos fundos, pois, do contrário, a condessa poderia tê-la visto. Ainda diz que, pelo menos, ficou feliz que Natalie estivesse usando sua peruca enquanto era carregada de volta. Mais tarde, enquanto está na carruagem, Natalie se pergunta por que a taverna não lhe entregou sua conta. Ela cogita a possibilidade de ter causado tanto estrago que ainda estavam calculando os danos. O pior é que ela não consegue se lembrar de nada do que aconteceu na noite anterior. Decide apenas esquecer o assunto, mas ironicamente não há nada para esquecer, pois não se lembra de nada. Imagina que, se tivesse causado algum problema, descobriria em breve.
Suas preocupações são deixadas de lado quando Nathalie encontra sua amiga Lorraine. Lorraine pergunta sobre seu noivado. Nathalie revela que nada aconteceu, que eles simplesmente não combinavam e, por isso, decidiram terminar. Ela conta que foi ideia do conde romper o noivado, mas para de falar ao notar a expressão nervosa de Lorraine. Nathalie pergunta se o conde está espalhando boatos horríveis sobre ela. Lorraine então revela que o conde tem um complexo de inferioridade por causa de sua falta de inteligência. Explica que a família dele trabalha no comércio e que todos os membros falam pelo menos 3 idiomas. No entanto, o conde reprovou 3 vezes no teste de língua estrangeira, motivo pelo qual seu primo mais novo é o chefe da família. Também circulavam rumores de que ele ficou noivo de Nathalie para aproveitar sua inteligência. Afinal, ela havia sido mencionada nos jornais como a pessoa mais jovem a ingressar na academia como a melhor de sua turma. Nathalie fica frustrada e questiona por que, então, o conde rompeu o noivado. Irritada, ela diz que o conde comentou que o nascer do sol a oeste da colina Andera era espetacular. Tudo o que ela fez foi corrigir, dizendo que o sol nasce no leste, e ainda assim ele a abandonou por isso. Lorraine, ansiosa, diz que Nathalie estava apenas tentando ser gentil com ele. Talvez o conde quisesse uma mulher inteligente, mas que também fosse obediente. Isso irrita Nathalie ainda mais, e ela questiona onde, no mundo, alguém encontraria uma mulher assim. Lorraine pede para que ela se acalme e diz que, embora o conde possa estar espalhando boatos sobre ela, o povo da capital está mais interessado em outro assunto. Nathalie inclina a cabeça, curiosa, e pergunta do que se trata. Lorraine então revela que o imperador anunciou que vai se casar. Mas Nathalie sabia que isso não lhe dizia respeito, pois já tinha problemas suficientes para resolver. Nathalie volta cedo da festa. Se tivesse ficado mais tempo, teria derrubado todas as mesas ao ouvir tanto mexerico ao seu redor. Sua empregada lhe entrega as notícias mais recentes. Nathalie pega a publicação e começa a ler. Ela se pergunta quem é a noiva infeliz que foi capturada por Hades. Ao continuar a leitura, descobre que o imperador finalmente anunciou seu casamento, 7 anos depois de subir ao trono. Mas por quê? Por que o imperador frio e cruel faria um anúncio tão incomum? A identidade de sua noiva azarada ainda não foi revelada. Nathalie acha que o imperador deve ser um pesadelo para lidar e se questiona se o jornal pode realmente escrever esse tipo de artigo. Ela não sabe quem é a noiva do imperador, mas sente pena dela. Continuando a leitura, descobre que Sua Majestade foi recentemente visto passando tempo com uma dama em segredo. Nenhuma outra mulher se encontrou com ele desde então, o que torna altamente provável que essa mulher seja sua futura esposa. Imersa no artigo, Nathalie vira as páginas para continuar lendo. O texto revela que, embora o rosto da mulher não tenha sido identificado, ela tinha cabelos longos e rosados, com as pontas azul claro como o céu. Nathalie estremece de surpresa. Ela bate no jornal em negação e tenta afastar suas preocupações rindo de forma desajeitada. Caminha de um lado para o outro, se perguntando se sua visão está falhando. Internamente, tenta se consolar, dizendo que provavelmente ainda está bêbada. Mas ao abrir seu baú, seu destino é selado. Diante dela, está a peruca com exatamente essa cor de cabelo. Seu rosto empalidece imediatamente. Ela se lembra vagamente de ter bebido com alguém na noite anterior. Sua criada, Jerry, até foi até o bar buscar o recibo da conta, que já havia sido paga. Como Nathalie não visita a capital há 10 anos e não conhece ninguém, presumiu que o homem com quem bebeu foi quem pagou. Mas agora começa a se perguntar, e se ele fosse o imperador? Ela descarta essa ideia imediatamente. Afinal, por que o imperador beberia em um bar qualquer? E por que conversaria com ela, uma desconhecida, enquanto bebia? Então, subitamente, percebe algo. Jerry costuma fazer recortes de notícias sobre o dia da fundação nacional do Império. Com as mãos trêmulas, Nathalie abre o livro de recortes, e lá está ele. O homem com quem bebeu na noite passada. Ele é, de fato, o imperador. E com isso, as memórias da noite anterior começam a surgir. Ela se lembra claramente de ter prometido fazê-lo feliz se ele se casasse com ela. Ela sabia que estava perdida. Os jornais não falavam de outra coisa além do casamento do imperador há dias. Era hora de encarar a realidade. Por um momento, ela duvida que teria falado tão casualmente com o imperador, mesmo bêbada. Mas não há como negar. Ela foi culpada de tratar o imperador de maneira totalmente informal. Pior ainda, ela o fez preparar sua comida. E ainda se gabou de seu próprio status. Além disso, ela o assediou. E pediu ele em casamento. Nathalie grita e chora de pura vergonha e culpa.
Ela se arrepende profundamente de ter uma memória tão boa, capaz de recordar cada pequeno detalhe daquela noite. Ela amaldiçoa sua boca grande e está certa de que será executada. Mas, no fundo, o que mais a incomoda não é o casamento com o imperador, e sim a humilhação que passou. Ao refletir melhor, Natalie conclui que a culpa não foi inteiramente dela. Afinal, como ela poderia saber que o imperador estaria ali? Além disso, ele poderia pelo menos ter dito quem era. Por fim, ela relê a notícia e percebe algo. O anúncio do casamento do imperador e a busca pela noiva infeliz parecem ser duas questões separadas. O jornal está apenas especulando. No fim das contas, tudo o que o imperador fez foi anunciar que iria se casar. Talvez seja por isso que o imperador tenha saído naquela noite e teve o azar de encontrá-la. Ela amassa o jornal e ri, dizendo que estava preocupada à toa. Natalie ouviu dizer que o imperador é um pouco peculiar, mas provavelmente não é louco o suficiente para se casar com uma mulher bêbada que conheceu apenas uma vez. Ela decide escrever uma carta para a academia, informando que aceitará o cargo de professora que lhe ofereceram, o mesmo que havia recusado anteriormente. Natalie afirma que dedicará sua vida à pesquisa na academia, assim nunca mais terá que conhecer outro nobre que se pareça com uma carpa e haja como um parasita. Seus pensamentos são interrompidos quando sua mãe entra no quarto, radiante de felicidade. Ela revela que recebeu uma notícia tão maravilhosa que precisou vir correndo contar. Com entusiasmo, mostra a carta imperial enviada por Sua Majestade. Ela anuncia que o imperador convidou todas as jovens solteiras do império para um baile no dia da maioridade daquele ano. Natalie congela no lugar ao perceber que o imperador nunca organizou um baile no palácio antes. O conteúdo da carta a deixa desconfiada, principalmente porque a presença é obrigatória. Sua mãe comenta que estava preocupada com o cancelamento do noivado de Natalie, mas vê essa oportunidade como algo positivo. Ela sugere que Natalie pode encontrar um noivo melhor do que aquele conde barrigudo. Natalie apenas encara sua mãe, incrédula por ela ter mencionado o casamento de novo em tão poucos dias. A verdade é que Natalie não quer se casar e detesta homens tolos. No entanto, neste mundo, para uma mulher fazer o que deseja, seu marido precisa ser poderoso. A sociedade não acredita que Natalie seja capaz de alcançar algo sozinha. Por isso, ela força um sorriso quando sua mãe sugere que visitem as boutiques no dia seguinte para escolherem seus vestidos. Enquanto isso, Sua Majestade Christopher observa seus cavaleiros torturarem um homem. O prisioneiro pergunta o que fez para merecer um tratamento tão cruel. Christopher se ajoelha diante dele e responde que há documentos trancados no cofre de seu quarto. Ele afirma que pessoas como aquele homem nunca aprendem. Se sabia que seu plano poderia fracassar, deveria ter queimado todas as provas. Com um olhar frio, Christopher questiona se precisa de alguma justificativa para esmagar um inseto que o irrita. Após lidar com o homem, ele ordena que seu subordinado confisque qualquer item suspeito da propriedade do traidor. Ele exige que o cofre no segundo andar seja trazido diretamente para ele. Além disso, ordena que todos os parentes do homem sejam rastreados, inclusive os filhos ilegítimos, e que todos sejam executados. O subordinado menciona que os nobres conservadores podem se opor a essa decisão. Mas Christopher responde que ele detém a autoridade suprema no império. Qualquer um que se opuser será considerado um traidor e eliminado sem hesitação. O subordinado se curva submissamente. Christopher retorna ao seu quarto, onde os empregados o informam que seu traje para o baile está quase pronto. No entanto, ouviram rumores de que o cabelo da futura imperatriz é bastante colorido, o que dificulta a escolha do tom de suas vestes. Christopher sorri com desdém e revela que a jovem tem cabelos loiros. A cena muda para Natalie, que está sendo torturada ao ser obrigada a escolher entre vestidos extremamente vibrantes e coloridos. A criada argumenta que esse é o estilo mais popular no momento. Jerry comenta que, se Natalie tivesse vindo com a condessa, já teria comprado um daqueles vestidos. Natalie sabia que isso era verdade. Teve dificuldade em convencer sua mãe a não vir. Isso a lembrou da época em que apresentou sua tese. Jerry tem uma ideia e bate palmas. Ela pergunta se Natalie gosta de números e sugere usar o processo de eliminação para excluir os vestidos que Natalie mais detesta. Assim, ela poderá escolher entre os que sobrarem. Natalie reconhece que essa é uma boa opção, já que precisa comprar um vestido de qualquer jeito. Decide escolher um com menos laços e enfeites. Porém, se eliminar todos os vestidos que não gosta, não sobrará nenhum. No fim, acaba escolhendo um, deixando Jerry irritada, que reclama que aquele é um vestido de luto. Natalie suspira e diz que não quer chamar atenção no baile. Jerry promete deixar passar dessa vez. Em seguida, pede que Natalie se sente enquanto ela dá uma olhada na boutique. Natalie também decide explorar a loja e acaba ouvindo algumas damas nobres fofocando sobre o baile do imperador.
Elas comentam que ele odeia bailes por serem barulhentos e esperam que desta vez não haja derramamento de sangue. Elas falam sobre o Barão Fessel, que foi morto durante uma recepção na primavera passada. Uma das mulheres diz ter ouvido que a noiva do barão ficou tão chocada que se retirou para o interior para descansar. Isso surpreende Nathalie. O imperador simplesmente matou alguém durante um evento social? As damas comentam que é necessário ter cautela perto dele. Nathalie se pergunta sobre o que exatamente elas estão falando. Os cidadãos do império devem honrar e servir o imperador, mas ainda assim deveriam ter o direito de contestar suas decisões, especialmente se ele estiver executando pessoas sem julgamento ou devido processo. Ela se questiona se algum dos nobres terá coragem de se opor a ele. Isso parece um problema sério para ela. Seus pensamentos são interrompidos quando Jerry se aproxima, dizendo que conversou com a estilista da boutique. Ela informa que Nathalie pode encomendar um vestido sob medida. Nathalie concorda e sugere que falem com a estilista imediatamente, assim poderão terminar logo e sair para comer algo. Enquanto isso, Nathalie continua escutando as damas nobres, que comentam que o imperador havia dito que nunca se casaria. Elas se perguntam o que o fez mudar de ideia. Nathalie passou metade de sua vida na zona neutra da academia, então não se considera particularmente patriótica. Mas, como uma estudiosa, sente uma necessidade insaciável de aprender mais sobre aquilo que desperta sua curiosidade. Por isso, ela começa a pesquisar mais sobre o imperador. O atual imperador era originalmente o terceiro príncipe, filho da segunda esposa do antigo imperador. Por isso, não se destacava muito. No entanto, tornou-se cavaleiro aos 15 anos e, graças ao seu talento, ascendeu à posição de capitão. Ele foi responsável por exterminar os demônios das Montanhas Carla apenas com sua força bruta, mesmo quando todos acreditavam ser impossível derrotá-los. Depois de eliminar os demônios, ele completou o mapeamento das montanhas ocidentais e retornou à capital. Nathalie sente como se estivesse lendo um romance heróico. Mesmo na época em que estudava na academia, todos falavam sobre a expedição para exterminar os demônios nas montanhas ocidentais. Mas ela nunca imaginou que o atual imperador era o capitão dos cavaleiros naquela época. Com realizações como essas, não é de se estranhar que ele tenha se tornado um candidato promissor ao trono. Muitos incidentes suspeitos aconteceram antes de ele subir ao trono. Um ano depois que o atual imperador retornou de sua expedição, o príncipe herdeiro morreu ao cair do cavalo. No ano seguinte, o segundo príncipe morreu em um acidente de carruagem. Após perder seus 2 filhos, a imperatriz se retirou para uma vila no sul, onde morreu de uma doença. Era realmente um mistério. Como tantos membros da família imperial poderiam morrer em apenas 5 anos, sendo que eram constantemente vigiados e protegidos? Todos sabem que o atual imperador se beneficiou dessas mortes. Talvez seja por isso que os nobres permanecem em silêncio, mesmo quando ele age de forma irracional. Nathalie se pergunta se eles têm medo de que serão os próximos a morrer por sua espada. Será que ele é um tirano que não hesita em matar? Ela acha estranho que ele tenha executado alguém em público, mas um verdadeiro tirano impiedoso não teria deixado uma mulher bêbada agir daquela forma com ele. Ela amaldiçoa seu ex-noivo, culpando-o por sua desgraça. Ela pensa que, se ao menos ele fosse bonito, poderia ter tentado consertar sua idiotice. Se não tivesse saído para beber por causa daquele desgraçado, nunca teria ficado bêbada e assediado o imperador. O cérebro de Nathalie estava falhando. Ela decide apenas ficar quieta no baile e sair sem chamar atenção. Embora estivesse usando sua peruca, o imperador ainda poderia reconhecê-la se fosse perspicaz o suficiente. Nathalie supõe que o imperador está reforçando intencionalmente sua imagem de tirano. Se esse não fosse o caso, por que ele permitiria que os jornais escrevessem artigos falsos sobre ele e o chamassem de Hades? Na verdade, a mídia nem conseguiria criticá-lo, pois ele já teria executado esses críticos há muito tempo. Nathalie sabe que o imperador tem uma mente afiada e detém muito mais poder do que ela. Ela entende que isso pode se tornar perigoso, então seria melhor não fazer nada. Por outro lado, Christopher se pergunta se os anéis de casamento devem ser usados no quarto dedo da mão esquerda. Isso era uma novidade para ele. Se soubesse que poderia prendê-la para sempre com um simples anel, teria feito isso há muito tempo. O dia do baile real chega em breve. Depois que Jerry termina de arrumá-la, Nathalie se olha no espelho. Ela acha que está mais bonita do que o normal. Jerry diz que, graças aos conselhos que deu à estilista, ela parece mais madura do que de costume. Ao ver Nathalie, Lorraine elogia seus cabelos e diz que ela deveria se vestir assim com mais frequência, pois está encantadora. Nathalie agradece timidamente. Ela pediu um vestido com um mínimo de enfeites para não se destacar, mas isso apenas inspirou a estilista a torná-lo ainda mais bonito. Lorraine e Nathalie observam quantos convidados já estão reunidos no salão.
Lorraine explica que todos os nobres solteiros do Império são convidados. Tecnicamente, isso também inclui aqueles que estão apenas noivos, como ela. Lorraine então se despede, esperando que Natalie encontre um cavalheiro encantador em breve. Embora Natalie tenha sorte de ter uma amiga como ela, infelizmente, não encontrará nenhum homem encantador esta noite. Isso porque ela planeja permanecer o mais invisível possível. Natalie sabe que não pode sair até que o imperador apareça. Ela está ciente de que as pessoas cochicham sobre ele ser um tirano e tudo mais. Mas, quando ele finalmente fizer sua entrada, ela tem certeza de que todos irão correr para vê-lo mais de perto. Natalie já encontrou uma saída de antemão, então tudo o que ela precisa fazer é esperar um pouco mais. Ela decide tomar uma bebida para ter uma desculpa para sair e respirar um pouco de ar fresco. Natalie acha o álcool do Palácio Imperial excelente e se pergunta de onde o conseguem. Sua atenção se desvia quando a chegada do imperador é anunciada. Bastou um olhar para ele e Natalie confirmou que era o homem que lidou com suas travessuras embriagadas. Parece que ela não pode mais fugir da verdade. Comparado à sua foto no jornal, ele parece muito mais inacessível pessoalmente. Mas, afinal, ele é o imperador, e Natalie supõe que isso seja natural. O baile começa logo sem que o imperador diga uma palavra, mas Natalie sente que é a única que acha isso estranho. Ela sabia que teria dificuldades para se adaptar a esse ambiente, já que não era seu tipo de evento. Foi arrogante ao pensar que poderia se destacar. Um dos colares das damas tem mais presença do que ela. Ela observa como todos estão impecavelmente vestidos, mas o imperador parece completamente desinteressado. Natalie pensa em sair discretamente, mas já que está ali, decide fazer uma coisa antes de partir: tomar mais um copo desse álcool divino. Ela se pergunta se deveria perguntar aos criados sobre ele. Christopher observa seu sorriso e murmura para si mesmo quanto está feliz em vê-la aproveitando a bebida. Ele considera ir até ela para impedi-la de beber demais. Natalie logo termina seu copo e decide ir embora. No entanto, para de repente ao ouvir uma voz extremamente familiar, uma voz que tem a habilidade única de lhe causar arrepios. Pertence ao tolo que ousou terminá-la e ao responsável por ela ter se embriagado em primeiro lugar. O rosto dele continua tão feio e irritante como sempre. Natalie percebe que a jovem ao lado do conde parece bastante nova e se pergunta se é sua nova noiva. Além disso, ele está se gabando do colar que deu à moça, o que enfurece Natalie ainda mais. Ela não consegue acreditar que teve que ver aquele rosto tolo novamente. É exasperante que ele esteja ali, tagarelando, bem no caminho de sua rota de fuga. Infelizmente, o conde a vê e imediatamente se lembra da humilhação que sofreu nas mãos da bruxa arrogante. Ele a chama, e Natalie o cumprimenta. Desde pequena, Natalie foi um prodígio. Ela se interessava mais pelo funcionamento interno dos circuitos de mana do que por ursinhos de pelúcia. Quando lia livros, conseguia compreender facilmente as teorias que eles continham. Ficava mais feliz ganhando um livro de presente de aniversário do que brinquedos. Sendo filha única, seus pais geralmente lhe davam tudo o que queria. Aos 10 anos, foi aceita na academia como a melhor de sua turma. Enquanto as pessoas falavam sobre seu talento, os pais de Natalie, silenciosamente com rapidez, a prometeram em casamento ao conde. Antes de ingressar na academia, ela disse à mãe que não gostava do conde, pois ele era feio, velho e estúpido. Sua mãe respondeu que sentiu o mesmo, mas que, à medida que Natalie crescesse, seus sonhos também cresceriam. Como a família do conde era rica, ele poderia sustentar suas ambições. A mãe de Natalie também lhe disse que o mundo se recusa a reconhecer todas as coisas que uma mulher pode fazer. Seus pais tomaram a melhor decisão que podiam para ela na época. Eles apenas não sabiam que aquele homem jamais conseguiria encontrar alguém melhor. De volta ao presente, o conde FX começa a humilhá-la. Natalie comenta o quão triste é ver sua ex-noiva sem um acompanhante escondida em um canto da festa. Por isso, afirma que não há necessidade de ele se preocupar com isso. O conde rende os dentes de raiva e agarra sua noiva com força. Ele mostra a Natalie o colar que a mulher estava usando e diz que a teria coberto de joias e qualquer outra coisa que desejasse, caso ela não tivesse agido de forma tão arrogante. Natalie percebe que todos estão olhando para eles, até mesmo a noiva do conde parece envergonhada. No entanto, ela permanece impassível e diz que ele pode fazer tudo isso por sua nova noiva agora. O conde responde que sente pena dos pais dela, pois sua filha jogou fora sua boa sorte. Ele diz que não entende por que seus pais a enviaram para a academia, já que é inútil para as mulheres depois do casamento. Embora Natalie esteja cansada de procurar um marido, ela não desgosta da ideia do casamento em si. No entanto, o homem à sua frente não se tornou alguém melhor. A única razão pela qual ela suportou suas divagações incrivelmente idiotas foi porque seus pais sempre fizeram as melhores escolhas possíveis para ela.
Nathalie sorri e diz que duvida que seus pais estejam tão chateados quanto o conde. Ela comenta que costumava se perguntar por que eles nunca contrataram um tutor para ensiná-lo a usar a cabeça corretamente e conclui que talvez tenham tido fé demais em suas habilidades. Com um sorriso debochado, pergunta se ele se tornou assim porque seu tutor era inteligente demais para que ele compreendesse. Ela o tranquiliza, dizendo que ser um aprendiz lento não é algo de que se envergonhar, mas que a verdadeira tolice é se recusar a reconhecer as próprias limitações. Rindo, deseja que o conde encontre um tutor capaz de se comunicar com ele no nível adequado. O conde pergunta se ela está tentando provocá-lo. Nathalie o corrige, dizendo que o termo correto é dar uma lição, não provocar. Eventualmente, o conde se irrita e levanta a mão para bater nela, mas é impedido por Christopher, que o puxa para trás e questiona a sua ousadia em tentar agredir Nathalie em sua presença. Christopher lembra ao conde quem está organizando o baile e afirma que os rumores sobre sua estupidez não eram infundados. Sem hesitação, ele chuta o conde, enquanto Nathalie permanece imóvel, surpresa. Christopher então se vira para Nathalie, com um leve inclinar de cabeça, faz uma pergunta silenciosa. Ela quer que ele resolva a situação? Nathalie ergue uma sobrancelha, questionando mentalmente o que ele quer dizer. O sorriso de Christopher se aprofunda enquanto ele faz um gesto vago, deixando claro o significado. É exatamente o que parece. Com um ar despreocupado, ele faz outro gesto, sugerindo que levaria apenas 15 segundos para silenciar o conde, embora com um pouco de sangue derramado. Nathalie balança a cabeça firmemente, sinalizando que tais medidas não são necessárias. O conde, visivelmente abalado, se retira envergonhado, deixando Nathalie soltar um suspiro de alívio. A expressão de Christopher suaviza quando ele se aproxima. Sua voz, baixa e provocativa, relembra que ele estava esperando que ela viesse até ele, mas aquele idiota teve que estragar o momento. Seu olhar se aguça enquanto ele se inclina para mais perto, suas palavras carregadas de um desafio brincalhão. Certamente, ela não esqueceu o que fez naquela noite. Depois de toda a confusão, ela foi quem pediu para se casar com ele. Após se acalmar, Christopher explica que sentiu que deveria seguir as formalidades adequadas, já que recebeu uma proposta oficial. Como a pessoa que foi pedida em casamento, ele não poderia tomar a iniciativa de ir até Nathalie primeiro, então teve que gastar dinheiro dos impostos para organizar esse baile, apenas para um idiota inútil como o conde arruiná-lo. Ele então diz a Nathalie que sua resposta é sim. Por outro lado, o cérebro de Nathalie oficialmente para de funcionar. Ela pede a sua majestade 1 minuto para pensar. Quando Christopher a chamou para segui-lo até um lugar isolado, Nathalie achou que estavam indo para o local de execução. Quando o minuto termina, Nathalie admite ter cometido um crime hediondo. Christopher a encara e diz que não quer falar sobre assuntos tão entediantes. Nathalie então o questiona sobre aquela noite. Ela afirma não entender nada do que está acontecendo e declara que não tem ambição ou talento para a política, apesar de ser leal à família imperial. Ela diz que nenhum dos dois tem algo a ganhar com esse casamento e pede para que ele o encare como um erro causado pela bebida, pedindo desculpas por sua grosseria. Christopher pergunta se ela tem certeza de que se lembra de tudo o que aconteceu naquela noite, o que deixa Nathalie nervosa e questionando sua própria memória. Ele então diz que nunca investigou a família dela nem seu verdadeiro nome. Diz que foi ela quem tirou seu capuz e o abraçou. Por fim, afirma que 1 mês deve ser tempo suficiente para os preparativos e se retira. Mais tarde, Nathalie retorna para sua propriedade. Jerry pergunta se ela conheceu alguém de seu agrado, já que ficou bastante tempo no baile. Perplexa, Nathalie pergunta-se, caso pudesse escolher, ela preferiria ter como animal de estimação uma carpa ignorante e irritante ou um leão selvagem. Jerry responde que não escolheria nenhum dos dois. Nathalie pergunta onde está sua mãe, e Jerry revela que ela está olhando os retratos da família pela primeira vez em muito tempo. Nathalie vai até sua mãe e diz que o conde é um ser desprezível. Ao perguntar, sua mãe responde que queria ver o retrato de Nathalie quando criança e sugere que um retrato adequado seja pintado antes do casamento. Nathalie pergunta se sua mãe ainda acredita que uma mulher deve se casar. A condessa responde afirmativamente, mas admite que os tempos estão mudando pouco a pouco. Conta que, quando era jovem, levou uma surra da mãe por sair a cavalo, enquanto sua filha, Nathalie, conseguiu 3 diplomas. A condessa aponta que, mesmo agora, poucas mulheres ocupam cargos de poder e que, se ao menos uma delas se tornar um catalisador, o mundo mudará. Ao ouvir isso, um pensamento surge na mente de Nathalie. Nesse caso, será que ela poderia conquistar muitas coisas se tornasse imperatriz? Ao expressar essa dúvida em voz alta, a condessa pergunta se o imperador já anunciou com quem irá se casar. Nathalie responde que ainda não. A condessa diz que sente pena da mulher que estiver disposta a se casar com ele. Nathalie pede desculpas antecipadamente à mãe. Enquanto isso, Christopher observa o tempo passar.
Ele pensa em Nathalie, que sempre foi como o sol para ele, mas percebe que não pode mais voltar àquele tempo. Naquela noite, Nathalie havia afirmado que os dois se casariam e que não havia mais volta. Na manhã seguinte, pessoas do Palácio Imperial chegam à propriedade dela trazendo presentes de casamento e uma carta de Sua Majestade. A carta era um pedido formal de casamento. A condessa fica furiosa ao saber disso, pois sua filha não havia lhe contado nada. Nathalie pede ao mordomo imperial que traga os cavaleiros no dia seguinte, para que possa revelar toda a situação à mãe em particular. Hoje, sua mãe a alerta sobre os desafios que virão. Ela sabia que sua mãe estava certa, um casamento imperial não é algo para se brincar. Nathalie não podia acreditar que se deixara levar naquele momento e aceitado o fato de que estava se casando com o imperador. Além disso, ela já sabia que o imperador não era um tolo. A história deles não era uma história romântica como nos romances. Nathalie não sabia por que Christopher usou suas travessuras bêbadas como desculpa para se casar com ela. Ela diz à mãe que entende as preocupações dela e que, de fato, os artigos podem ser exagerados. No entanto, o imperador que ela conhece não a desdenhará por ser mulher. Ela diz à mãe que, apesar de tudo, está disposta a seguir com esse casamento. Ela acha que ele é melhor que o conde, pelo menos o conde tem tamanho, e concorda com a decisão da filha. Nathalie está prestes a se desculpar, mas sua mãe lhe diz que devem começar os preparativos para o casamento, que acontecerá em um mês. Ela explica a Nathalie que, até lá, todos na capital já terão ouvido falar do noivado e estarão correndo para aprender tudo o que puderem sobre a família delas. Elas não estão envolvidas com política, então Nathalie será a única pessoa que interessará, pois é a noiva do imperador. Nathalie não tem escolha a não ser concordar com a decisão da mãe, já que ela já estava irritada com o anúncio surpresa do casamento. Ela fala sem parar sobre procurar costureiras habilidosas e procurar nas boutiques, uma vez que seus guarda-costas cheguem. No entanto, o imperador informa seu subordinado sobre a consulta sobre o custo do casamento imperial. Eles devem multiplicar os números por 3 antes de passá-los a Nathalie, pois ela é uma pessoa curiosa. O subordinado informa Christopher que, depois que o conde causou a confusão e o baile terminou, a família de sua noiva enviou uma carta cancelando o noivado. Embora tenha demorado um pouco, a família do conde enviou uma mensagem dizendo que o segundo filho dele substituiria o conde como herdeiro. No entanto, há um problema: o conde fugiu logo pela manhã. Eles estão rastreando-o, mas ainda não o pegaram. Do outro lado, o conde descobriu que tudo isso estava acontecendo por causa de Nathalie, a sabe tudo. Seu irmão o ajudou a fugir e disse para ele correr. Furioso, ele jura matar todos eles. Ele começa procurando Nathalie, que sempre olhou de cima para baixo. Ele jura fazer o que for necessário para dar a ela uma morte humilhante e dolorosa. Christopher suspira e diz que deveria ter matado o conde naquela hora. Ele ordena que o conde seja encontrado imediatamente e trazido até ele, vivo. Observando o céu, Nathalie se lembra de que o verão está chegando. As flores no jardim estão lindas, e as sobremesas estão tão bonitas que parece um desperdício comê-las. O homem sentado à sua frente também tem um rosto bonito, mas Nathalie não consegue aproveitar nada. Ela se pergunta por que o imperador a chamou aqui. Será para manter as aparências de seu romance? Christopher percebe o quanto ela está quieta e pergunta se o chá não está do seu gosto. Ele observa que ela não tocou muito na xícara desde que chegou ali. Nathalie garante que está perfeitamente bem. Ela não pode começar a dizer a ele que seu pulso está dolorido de escrever os convites de casamento a noite toda. Quando sua mãe soube que o imperador a chamara para o palácio, ela enviou com um aviso implícito para que fosse em seu melhor comportamento. Em vez de falar a verdade, Nathalie diz que está preocupada por não conseguir. Para se encaixar no vestido de noiva para a cerimônia, Christopher diz que não acha que ela precise se preocupar com sua figura a esse ponto. Nathalie observa como o homem sabe como elogiar uma mulher. Depois de um tempo, Nathalie diz que talvez esteja tomando muito do tempo dele. Christopher diz que está tudo bem, pois ouviu dizer que os casais geralmente passam o período de noivado se conhecendo melhor. Nathalie acha surpreendente e imagina que há mais no imperador do que os rumores dizem. Ela olha para ele e pergunta sobre Sir Balt, o cavaleiro pessoal do imperador. Ela diz que parece excessivo ter um cavaleiro imperial a protegê-la quando nem mesmo são casados ainda. Ela confessa que ele se destaca bastante e que se sente um pouco desconfortável e estranha com ele por perto o tempo todo. Ela pergunta se ele realmente precisa usar o uniforme quando a vigia. Christopher diz que estaria tudo bem em qualquer outro momento, mas não agora. Ele pergunta se ela ouviu as notícias sobre seu ex-noivo, o Conde Fexa. Nathalie diz que ouviu alguns boatos. Ela sabe que o segundo filho do conde será o novo herdeiro da família e entende que o Car pode ser estúpido, mas sua família é estruturada e trabalha com comércio.
Se você observar os lucros e perdas, eles fizeram a escolha certa ao escolher o segundo filho em vez daquele tolo. Natalie diz que não sabe todos os detalhes. Christopher revela que o tolo desapareceu depois que ordenou sua prisão. Natalie se surpreende ao saber que o imperador ordenou sua prisão. Christopher diz que ainda não foi divulgado publicamente. Ele explica que, em comemoração ao casamento imperial deles, ele reduziu os impostos e aumentou os subsídios para as favelas, então todos na capital estão comemorando. Por isso, não há necessidade de fazer um anúncio que estrague o clima. Estrangeiros também comparecem a esses eventos, mas Christopher apertou a segurança na fronteira para quem tentar sair. Natalie aponta que, se ele quer prender o conde, isso significa que ele cometeu um crime, mas ela não acha que Carp seja inteligente o suficiente para fazer algo desse tipo. O imperador revela que, aparentemente, o conde tem uma grande dívida de impostos de um dos seus negócios e contrabandeou muitos itens ilegais. Esse homem parece ter uma habilidade peculiar para fazer coisas do lado errado da lei. Christopher revela que não há sinais de que o conde tenha escapado da capital, então é muito provável que ele ainda esteja se escondendo aqui, o que significa que existe a possibilidade de que o tolo tente fazer algo contra ela, já que ela logo se tornará a imperatriz. Ele afirma que Sir Balt é um de seus cavaleiros mais confiáveis, razão pela qual o enviou para vigiá-la. Natalie finalmente entende que ele fez o cavaleiro usar o uniforme de propósito. Ela pergunta a Christopher o que acontecerá quando o conde for capturado. Christopher diz que normalmente ele teria sido tratado de acordo com a lei, mas ele ainda tem a ousadia de continuar escondido. Sem se preocupar, ele diz que, dependendo de como se sentir, pode puni-lo mais severamente. Assustada, Natalie decide parar de fazer perguntas. Em breve, será hora de ir embora, e Natalie segue de volta com Sir Balt. Ela pensa que é melhor se sentir desconfortável ao lado dele do que ficar preocupada com o Conde Fexa. Ela pergunta inocentemente a Sir Balt que tipo de pessoa Sua Majestade é aos olhos dele. Balt reflete um pouco e diz que Sua Majestade é uma boa pessoa. De forma desconfortável, Natalie pergunta se ele tem algum hobby, mas Balt nega. Isso faz Natalie lembrar do tempo em que ela teve que se forçar a elogiar seu professor na academia. Balon revela que Sua Majestade é extraordinariamente forte e ninguém jamais o derrotou em combate. Natalie entende que Balt realmente gosta do imperador. Ela pensa que o imperador deve ser habilidoso, se um cavaleiro como Sir Balt o respeita. Ela se pergunta se não há mais ninguém que represente uma ameaça para Christopher no palácio, se ele se casasse com ela para tentar mudar sua imagem tirânica. Embora tenha se sentido desconfortável, Christopher não fez perguntas rudes e foi razoável. Ela murmura, se perguntando de que lado está seu verdadeiro eu. Por outro lado, Christopher observa Natalie sair de sua janela. A cena muda para um homem que se recusa a sequestrar a filha de um nobre, apesar de ser oferecido muito dinheiro. No entanto, ele concorda em fazê-lo quando o Conde Fexa dobra a quantia, o suficiente para durá-lo por alguns meses. O conde lhe assegura que nada acontecerá com ele, já que a família da filha não tem tanto poder. Tudo o que ele deve fazer é parar a carruagem no local designado. O conde ameaça o homem para não contar a ninguém sobre isso. Ele está confiante de que pode levá-la sozinho, pois possui uma arma especial. No dia seguinte, antes de Natalie sair para verificar seu vestido, Sir Balt a aconselha sobre o plano de segurança no Império. Ele a informa que a segurança foi reforçada, mas como não se pode prever o que pode acontecer, seria melhor que ela voltasse para casa para o jantar. Ele pede para que ela o avise caso haja algo mais em sua programação. Natalie diz timidamente que reconhece que ele está ali para guiá-la, mas não acha que saber sua agenda esteja dentro de suas atribuições. Ela diz que é grata pelo trabalho dele, mas se sente mal por incomodá-lo. Balp diz que precisa saber toda a sua programação do dia para fazer um trabalho completo de proteção. Sirius Jerry questiona sua senhora se cavaleiros imperiais podem ser demitidos por sorrir. Natalie duvida disso, pois não existem leis assim. Christopher lhe dissera que o cavaleiro a protegeria até o casamento, então ela deveria agir como se ele não estivesse lá. Quanto a ele, Balt ficaria quieto e fora de vista. Balt faz uma reverência e sai, informando que fará o cocheiro estacionar a carruagem em frente à porta. Natalie decide tentar se acostumar a ficar perto de Balt. Ela tem certeza de que ele mesmo não quer cuidar de uma mulher que ainda não é a imperatriz, mas ela está em todas as notícias agora, e o Conde Carpa ainda não foi capturado. Então, ela decide simplesmente suportar isso, mas se pergunta por que o conde não foi capturado, mesmo com a segurança na fronteira tão alta. Balt se aproxima do cocheiro e nota que o homem não é o mesmo. Ele questiona isso, e o cocheiro, sem graça, revela que será ele quem dirigirá hoje, pois o cocheiro habitual ficou doente. Balt olha para ele com desconfiança e diz que não estão usando a carruagem imperial por uma razão,
e que ele estará em apuros se as informações vazarem. O homem concorda e começa a dirigir. Ele amaldiçoou o conde, que lhe dissera que a família da garota não tinha muito poder. Para piorar, ouviu que o cavaleiro era um cavaleiro imperial, o que o fez perceber que o trabalho seria ainda mais difícil. No entanto, ele já aceitou o dinheiro, então decide cuidar rapidamente da criada e fugir. O que acontecer depois não é mais problema dele. Na boutique, todos ficam admirados com Nathalie depois que ela se troca para o vestido de noiva. Nathalie diz que não tem certeza de qual tipo de vestido está na moda hoje em dia. Ela diz que não consegue dizer se este vestido é demasiado chique ou não. A designer diz que ela pediu para não deixar a decoração excessivamente chamativa, já que se trata de um casamento imperial. Jerry concorda e observa que o vestido parece mais luxuoso dessa forma. Com todas as conversas sobre o casamento, a realidade finalmente começa a cair para Nathalie. Ela realmente vai se casar com o imperador deste país. Ela olha para Jerry, que parece animado. Uma vez que se casar e se mudar para o palácio, ela não poderá mais vê-lo. Nathalie sussurra algo no ouvido da designer, que promete fazer o pedido dela ser possível. Antes de sair, a designer pede para que Nathalie mantenha sua figura o melhor possível para o casamento, pois será difícil alterar o vestido naquele dia. De repente, Nathalie avista Fex em um canto de um beco, mas assim que diz seu nome, ele desaparece. Balt verifica o local, mas está vazio. Ele pensa que não há como alguém se esconder ou fugir tão rapidamente com a disposição dos edifícios ali. Ele sugere que eles voltem para a propriedade, pela segurança da senhora. Nathalie pede desculpas, dizendo que deve ser apenas sua imaginação. Balt afirma que é melhor ser cauteloso. Eles então começam a voltar para a propriedade. Dentro da carruagem, Nathalie começa a refletir. Ela conhece Fex e sabe que ele nunca aprendeu artes marciais. É mais provável que outra família poderosa tenha enviado alguém atrás dela. Enquanto isso, o conde está determinado a se vingar. Jerry começa a falar sobre o casamento de sua senhora. Ela fica contente por Nathalie não se casar com o conde, ou ela teria que cuidar de um bebê que se pareceria com Fexa. Nathalie ri de forma desconfortável, pois seus pensamentos eram mútuos. A conversa é interrompida quando a carruagem para abruptamente. Balt aparece e revela que há um problema com a roda. Nesse caso, eles terão que disparar um sinalizador. Ele diz a Nathalie para ficar dentro da carruagem, pois está escuro e perigoso do lado de fora. Nathalie aponta que a roda estava boa pela manhã e se pergunta por que está de repente com defeito. Balt concorda e diz achar isso suspeito também. Ele lhe dá algumas armas e pede para ela segurá-las, por precaução. Espera que nada de ruim aconteça, mas depois do que aconteceu mais cedo no dia, não faria mal ser cauteloso. Ele decide apressar e disparar o sinalizador, pois os outros guardas não estão muito longe. Ele questiona o cocheiro sobre a roda enquanto acende um sinalizador e observa que normalmente mantém uma roda sobressalente na carruagem. Sem que Balt saiba, o conde Fexa salta sobre ele de trás. Jerry observa que é estranho que não consigam ouvi-los tentando consertar a roda. Nathalie sabia que estava certa. Estava silencioso desde que o sinalizador foi disparado. Considerando a personalidade de Sir Balt, ele já teria lhe contado se nada estivesse errado, e ela nem sequer ouviu sons de luta. Pensando no pior, ele pede para Jerry pegar um dos sinalizadores. Nathalie então amarra o cabelo e concorda que está um pouco silencioso demais. Se não houvesse nada com que se preocupar, Sir Balt já teria lhes contado. Ela sugere usar os sinalizadores para defesa própria, se necessário. Diz que é melhor prevenir do que remediar. Nesse momento, há uma batida na porta da carruagem e uma voz que se esconde rindo, dizendo para ela sair por um momento. Ao perguntar quem era, a voz responde que é o cocheiro, e o cavaleiro disse que ela deveria sair da carruagem. Jerry observa que essa não é a mesma voz que ela ouviu pela manhã, como esperado. Nathalie percebe que algo deve ter acontecido com Sir Balt. Jerry levanta a adaga e manda a voz parar de mentir. Se fosse seguro sair, Sir Balt teria dito isso a eles mesmo. Algo colide com as janelas da carruagem, e o conde Feza abre as portas. Ele diz a Nathalie que ela está sendo barulhenta como sempre que deveria ter saído quando ele mandou. Ele puxa o cabelo de Jerry e a empurra para fora. Em seguida, ele agarra Nathalie e a xinga, perguntando se ela sabe o quanto ele se tornou motivo de zombaria por causa dela. Nathalie acha estranho que ele seja forte o suficiente para dominar um cavaleiro imperial. Ela percebe que o conde e o cocheiro não parecem estar oficialmente aliados e supõe que ele deve ter pago o homem para o serviço. Ela questiona se esse é o único motivo pelo qual ele está tentando sequestrá-la. O conde grita furioso que, se não fosse por ela, ele teria sido o herdeiro da família. Nathalie se pergunta como isso poderia ser culpa dela.
Para ela, ele parece uma fera, e seu pulso parece prestes a quebrar. Felizmente, seu outro braço está livre, e ela alcança a faca que Jerry lhe entregou anteriormente. Jerry havia dito que ela deveria ser cuidadosa como futura imperatriz e que poderia usá-la como último recurso. Natalie sabe que ela é quem FX a quer. Ela se preocupa com Sunbolt, mas alguém deve chegar em breve depois de ver o sinalizador. Ela sabe que será a imperatriz, mas Jerry também está em perigo, e quando a ajuda chegar, darão prioridade à segurança dela em vez da de Jerry. No entanto, Natalie não pretende apenas ficar parada e deixar isso acontecer. Determinada, Natalie levanta a faca e a balança contra o conde, perguntando por que ele a culpa quando foi ele mesmo quem arruinou sua própria vida. Em seguida, ela corre enquanto o conde amaldiçoa por tê-lo ferido. Ele cerra os dentes de raiva enquanto o anel continua a circular magia e jura matá-la. Natalie continua correndo para dentro da floresta, com o conde logo atrás. Ela amaldiçoa os babados e os saltos estúpidos que está usando. Não esperava que o conde fosse mais rápido que ela e se pergunta se ele está sob efeito de drogas ou algo assim. O conde grita para ela continuar correndo o mais rápido que puder, pois isso tornará tudo mais divertido. Mas logo Natalie se depara com um beco sem saída. Ela pega os sinalizadores e o chama de desprezível. Acende o sinalizador e pergunta se ele enlouqueceu, pois, mesmo que consiga matá-la, será capturado pelos cavaleiros em breve. O conde diz que não importa, pois veio preparado para morrer. Ele agarra o pescoço de Natalie e começa a estrangulá-la, afirmando que não lhe dará uma morte fácil e que ela deve sentir dor. Ele a soca, dizendo que ela é fraca, independentemente de quão esperta tente agir. Furiosa, Natalie diz que ele estava condenado desde o momento em que acreditou que o sol nascia no oeste. Ela grita que ele sempre culpa os outros por tudo e pergunta por que não culpa simplesmente os pais dele por terem dado à luz um filho tão idiota. Seu comentário sarcástico resulta em um tapa no rosto. O conde avança sobre ela e pergunta por que ela merece ser imperatriz depois de arruinar sua vida. Ele jura que nunca permitirá que isso aconteça enquanto estiver vivo. Natalie sempre ouviu que os homens são fisicamente mais fortes que as mulheres, mas ainda assim é estranho o quão forte FXA está agora. De qualquer forma, parece que ela será espancada até a morte. Ela se preocupa com Sunbolt e espera que ele não tenha sido gravemente ferido. Pensa em Jerry também, tudo que aquela garota queria era vê-lo experimentar o vestido de noiva. Ela espera que os cavaleiros tenham chegado a tempo de resgatá-la. Enquanto fugia, Natalie pensou que, se morresse ali, seu casamento seria cancelado. Ela sentia medo, pois não sabia o que Christopher estava pensando, e nunca houve amor entre eles. No entanto, se morresse naquele momento, ao menos poderia se confortar com o fato de ter sido brevemente noiva do imperador, em vez de um homem violento e patético. Em sua próxima vida, Natalie planejava se casar com um homem que a compreendesse e a amasse, além de passar os dias escrevendo dissertações. Ela começou a perder a consciência, mas logo ouviu sons de luta. Ao abrir os olhos, viu um homem espancando o conde. Cambaleando, aproximou-se e pediu para que ele não o matasse, deixando que fosse julgado pela lei. No entanto, seus olhos se arregalaram ao perceber que o homem era o próprio imperador. Os dedos de Christopher tremeram ao ver o estado de Natalie. Logo, os cavaleiros chegaram e informaram que haviam capturado o cocheiro com vida e encontrado Sunbolt inconsciente na floresta. Parecia que ele fora pego de surpresa. Por ora, Christopher ordenou que o conde fosse levado ao palácio como um criminoso que tentou ferir a imperatriz. Além disso, ordenou que o anel que o conde usava fosse confiscado para investigação. Com cautela, Natalie perguntou a um cavaleiro sobre Jerry. Ele respondeu que ela estava segura, enquanto Christopher a observava. Finalmente, Natalie encontrou Jerry, e as duas se reuniram. Jerry começou a chorar e xingou o conde por machucar o rosto de Natalie. Christopher ordenou que Natalie fosse escoltada com muitos guardas e examinada por um médico para tratar seus ferimentos. Sunbolt também foi enviado para tratamento. Natalie nunca imaginou que Fexa desceria tão baixo. Surpreendia-a o fato de sua família tê-lo rejeitado, já que ele era o filho mais velho. No entanto, o que mais a preocupava era sua velocidade anormal e força incomum. Algo nele estava diferente. Ainda assim, uma questão permanecia em sua mente. Como o imperador soube onde ela estava e conseguiu chegar tão rapidamente? Ela era grata por ele ter salvado sua vida, mas não conseguia esquecer a expressão que ele fez antes. Decidiu, porém, deixar essas perguntas de lado por enquanto, pois sua prioridade era tratar seus ferimentos. Enquanto isso, Sunbolt pediu desculpas à sua majestade e aceitou qualquer punição que julgasse adequada. Christopher afirmou que, como havia sido um cavaleiro nomeado pessoalmente por ele, seria imperdoável se tivesse sido derrotado por meios comuns.
No entanto, parecia que aquele porco de conde possuía um item interessante. Ele mostrou o anel que o conde usava e perguntou se Balt já o tinha visto antes. O cavaleiro se desculpou e respondeu que não. Christopher revelou que se tratava de um artefato aparentemente usado para atacar o oponente, aumentando a força de quem o usava para além da de um cavaleiro. Sir Balt comentou que o imperador havia criado um departamento responsável por gerenciar esses artefatos após subir ao trono. Christopher concordou, explicando que tais objetos foram criados na antiguidade, mas, desde que a magia desapareceu do mundo, eles se tornaram perigosos na era atual. Por isso, assim que assumiu o trono, ordenou que todos os artefatos fossem coletados e gerenciados. Ainda havia alguns espalhados pelo mundo, mas não eram fáceis de encontrar. Ele elaborou que, se esse artefato tivesse sido retirado do palácio, quebraria os membros dos responsáveis por sua administração. No entanto, como era um artefato recém-descoberto, parecia que apenas o conde precisaria ser cuidado. Christopher refletiu sobre como um ser tão insignificante e tolo conseguiu colocar as mãos em algo assim. Conexões ou status permitiram que alguém entrasse em posse de um artefato tão raro. Seu olhar se aguçou enquanto ele se virava para o conde, que ainda tremia da tortura anterior. Com um tom frio, ele perguntou se o artefato realmente concedia o poder de realizar qualquer desejo. Pausando para causar impacto, ele acrescentou que, se ela tivesse perecido, não apenas sua família teria sido destruída, mas as repercussões abalaram o próprio império. Sua voz se tornou mais sombria ao voltar sua atenção para o conde, agora visivelmente pálido. Com uma ameaça deliberada, ele jurou cortar os dedos do homem um por um, saboreando cada momento de seu sofrimento. No entanto, Christopher hesitou, um lampejo de contenção atravessando sua expressão. As palavras de Natalie ecoaram em sua mente seu pedido para que o conde não fosse morto, mas sim punido de acordo com a lei. Com um suspiro relutante, ele afastou seu desejo de vingança imediata, sua confusão evidente enquanto lutava contra seus instintos. Por ora, decidiu poupar Sir Balt de mais tormento. Virando-se para ele, ordenou que tratasse seus ferimentos e retornasse ao serviço sem demora. Balt, ainda abalado com a aprovação, assentiu fervorosamente, jurando não repetir seus erros. Christopher então informou Sua Majestade sobre os achados da investigação. Tanto o cocheiro subornado quanto o original confessaram sob interrogatório que ajudaram o conde puramente por dinheiro. Independentemente de suas razões, Christopher declarou que ambos foram cúmplices em uma conspiração para assassinar a futura imperatriz. Ele ordenou que recebessem a punição mais severa permitida por lei. Sir Barton, que estava por perto, perguntou o que deveria ser feito com um conde desonrado. A mandíbula de Christopher se contraiu enquanto ele respondia, sua voz carregada de desprezo. A futura imperatriz desejava que a justiça fosse aplicada de acordo com a lei. Como eles não estavam oficialmente noivos, explicou que o conde não poderia ser executado imediatamente. Em vez disso, ele decidiu respeitar os desejos dela. O conde enfrentaria uma sentença adequada aos seus crimes e seria jogado na prisão. O tom de Christopher assumiu um tom gélido ao acrescentar, quase como um pensamento passageiro, que, se algo acontecesse com o conde na prisão, talvez nas mãos de outros criminosos, pouco poderia ser feito a respeito. Com isso, ele descartou o assunto, seu foco já se voltando para a próxima tarefa. Balt concordou, e Christopher deixou a masmorra. Ele seguiu de volta para seu quarto, tentando se convencer de que Natalie ainda estava segura. Murmurou para si mesmo que desta vez precisava protegê-la a qualquer custo. Ainda assim, se tivesse percebido que algo estava errado e chegado mais cedo, ela não teria passado por aquela provação nem se machucado tanto. Ele considerava tudo aquilo culpa sua. Ele se lembrou da voz dela perguntando por que ele nunca sorria, já que tinha um rosto tão bonito. Ela o repreendeu, dizendo que nada daria certo se ele continuasse pessimista. Disse-lhe para parar de se colocar em perigo. Christopher empalideceu ao perceber que nada havia mudado, mesmo depois de tudo o que fez. Mas ele não podia desistir, pois não tinha razão para existir em um mundo sem Natalie. A notícia de que o ex-conde sequestrara uma nobre anônima tomou a alta sociedade de assalto. A identidade da jovem sequestrada foi mantida em absoluto sigilo, e era provável que o conde fosse preso em Kegel. O julgamento seguiu rapidamente após o incidente de sequestro, e pela primeira vez alguém que Natalie conhecia foi sentenciado à prisão na masmorra por tentativa de assassinato. Além de Sir Balt, um novo cavaleiro foi designado para protegê-la, Jonathan Jaffe. Ele era o oposto completo de Sir Balt, o que fez Natalie se perguntar se os dois seriam capazes de trabalhar juntos sem problemas. Observando a troca de farpas entre eles, Natalie decidiu interrompê-los. Ela explicou que apenas estava curiosa sobre quem poderia estar manipulando os acontecimentos das sombras e perguntou a Jonathan sobre isso durante o chá.
Jonathan, intrigado, questionou se ela realmente acreditava que havia alguém puxando as cordas por trás dos acontecimentos. Nathalie respondeu que, a princípio, pensou que a condessa a sequestrara por vingança, mas que o conde não parecia ter poder suficiente para causar-lhe dano. Além disso, ela soube que o conde possuía um artefato que ainda não havia sido recolhido pelo palácio. Se ele tinha um item que deveria estar sob a administração do Império, isso significava que alguém poderoso o usou para prejudicá-la após ele ter sido descartado como herdeiro da família. Jonathan perguntou se ela suspeitava de alguém em particular, mas Nathalie negou, afirmando que apenas estava tentando entender quem poderia ser. No entanto, parecia que os dois cavaleiros não tinham as respostas que ela procurava. Ela então comentou que, apesar de já a tratarem como a imperatriz, sabia que sua lealdade verdadeira era para com o imperador. Nathalie tinha certeza de que eles não lhe dariam mais informações do que sua majestade permitiria. Jonathan sorriu ironicamente e disse que estava magoado. Nathalie se levantou e afirmou que não dizia isso com maldade, mas, na verdade, admirava a lealdade deles como cavaleiros. Como futura imperatriz, ela reconhecia que poderia ser uma ferramenta política valiosa e, portanto, provavelmente não deveria ter acesso a certas informações. Ainda assim, estava grata pelo fato de o imperador ter lhe designado mais guarda-costas após o sequestro. Ela então se desculpou e mencionou que iria ler, perguntando se os dois iriam segui-la até lá. Jonathan respondeu animadamente, afirmando que um cavaleiro nunca deveria baixar a guarda diante de seu mestre, nem por um momento sequer. Ele acrescentou que se sentiria extremamente envergonhado e humilhado caso um inimigo o derrubasse por trás. Sarbalt, por outro lado, apenas lançou-lhe um olhar irritado. Mais tarde, Jonathan perguntou com entusiasmo o que Nathalie pensava sobre o imperador. Ela ponderou por um momento e respondeu que sabia que ele conseguia segurar bem a bebida. Percebendo o que havia dito, tentou corrigir-se, afirmando que provavelmente ele apenas tinha uma alta tolerância ao álcool. Jonathan sorriu e comentou que ouviu dizer que uma mulher pode ficar nervosa conforme a data do casamento se aproxima. Nathalie admitiu que não estava se casando com qualquer família e que, quando a cerimônia terminasse, gostaria de saber quanto custaria tudo aquilo. Jonathan ficou chocado ao ouvir isso e percebeu que ela não era uma noiva comum. Nathalie então perguntou se a deixariam ler em paz, ao que os cavaleiros concordaram. No entanto, antes que pudessem sair, ela se lembrou da pergunta de Jonathan mais cedo. Ele havia perguntado o que ela achava de sua majestade, e Nathalie disse que, na verdade, essa era uma pergunta que ela gostaria de fazer a eles, já que o conheciam há muito mais tempo. Então, questionou se o imperador era alguém capaz de amar outra pessoa. Antes que eles pudessem responder, ela fechou a porta atrás de si. Jonathan sorriu, como se finalmente tivesse entendido algo. Ele então exclamou, animado, que agora fazia sentido o motivo pelo qual sua majestade havia anunciado seu casamento tão repentinamente. Virando-se empolgado para Sarbalt, comemorou o fato de ter desvendado o mistério tão rapidamente. Sarbalt, por sua vez, apenas o encarou com exasperação. Jonathan diz que não sabe do que está falando. Jonathan responde que, se alguém serve sua majestade ao seu lado, deveria ser capaz de dizer o que ele deseja. Eles começam a discutir e trocar provocações. Sarbalt diz que Jonathan nunca deixa de irritá-lo e jura desafiá-lo para um duelo assim que retornarem ao palácio. Jonathan retruca que Sarbalt não consegue aceitar uma piada e está sempre tão tenso. Enquanto isso, Nathalie reflete profundamente. Ela evitou responder à pergunta de Sir Jonathan, mas se pergunta o que realmente pensa sobre o imperador. Seu rosto fica completamente corado ao se lembrar daquela noite. Ela o considera um excêntrico por aceitar a proposta de casamento de uma mulher bêbada. O que será que ele tem na cabeça? Nathalie percebe que terá que viver no palácio depois do casamento. Embora tenha certeza de que o imperador não a ignorará, não pode contar com ele para ajudá-la ativamente. Ela supõe que será alvo da nova nobreza. A esse ritmo, terá que se preocupar constantemente em ser assassinada enquanto dorme assim que começar a viver no palácio. O casamento é um meio eficaz para os nobres ativos na política central expandirem sua influência. A velha nobreza é um grupo fechado de famílias estabelecidas há gerações, então a existência de Nathalie não representaria uma ameaça para eles. Nathalie pesquisa e descobre que não há mulheres da velha nobreza em idade apropriada para se casarem com o imperador. No entanto, havia candidatas entre a nova nobreza que não conseguiram assegurar um casamento imperial devido à influência dos nobres antigos. Nathalie se pergunta se foi por isso que decidiram arriscar e deram a Fex o artefato, tentando se livrar dela. Ela já memorizou todas as informações sobre as grandes famílias nobres ativas na política central, mas considera isso inútil se não puder falar diretamente com os chefes dessas famílias. Nathalie se questiona se estará segura no palácio apenas com esse conhecimento.
No final das contas, ela não sabe quem é o verdadeiro responsável pelo atentado contra ela. Será que o imperador está escondendo informações porque não quer que Natalie investigue mais a fundo? Ela considera essa possibilidade. Quando começar a viver no palácio, não terá ninguém ao seu lado. Não há nada que possa fazer para se proteger. Ela sabe que, para Sir Balt e Sir Jonathan, o imperador sempre será a prioridade máxima. Além disso, a nova nobreza pode acabar atacando Natalie diretamente no futuro. O futuro parece tão incerto que Natalie começa a pensar no que pode fazer para garantir sua sobrevivência. Se sua vida estiver em perigo, o imperador virá resgatá-la novamente, como fez antes. Ela decide não se iludir e pensa que talvez esteja apenas tendo uma crise pré-casamento, como Jonathan mencionou. A ideia de viver no palácio a deprime. Talvez seja por isso que está começando a ter esperanças. Desde criança, ela sabia que um noivo seria escolhido para ela, então esperava se casar um dia. Porém, mesmo que seu noivado anterior tenha sido desfeito como uma bênção divina, logo foi substituído por outro casamento arranjado. Natalie reflete sobre sua situação. Afinal, ela está se tornando imperatriz. Se é algo que realmente não pode evitar, só lhe resta seguir em frente. A cena muda para o momento em que o designer entrega os vestidos pessoalmente a Natalie. Ela fica completamente surpresa. Natalie viu tantos vestidos e perguntou por que ela os havia feito. A estilista riu e disse que aquilo era muito menos do que ela havia planejado originalmente. Natalie avistou Jerry tentando levar embora todos os livros sobre a família imperial e ficou chocada. Jerry suspirou e disse que não havia nada que pudesse fazer, pois era uma ordem da condessa. Ela afirmou que Natalie tentaria trocar as capas e lê-los de qualquer maneira. Mais tarde, enquanto caminhava, Natalie perguntou a Jonathan sobre os hobbies de Sua Majestade. Jonathan riu e disse que ele torturava pessoas e lia livros como hobby. Natalie entendeu que ele mudou o veredito depois que Balt lançou um olhar severo para ele. A cena mudou para um momento posterior, quando Natalie estava tendo seu retrato pintado com sua família. O tempo passou num piscar de olhos e o dia do casamento se aproximou. Natalie foi mostrada a coroa que usaria e perguntaram se havia joias que ela gostaria de adicionar. Confusa, ela perguntou se não usaria simplesmente a mesma coroa da imperatriz anterior. O homem explicou que, enquanto o tamanho da coroa estava sendo ajustado para se encaixar na nova imperatriz, novas joias que seguissem as tendências atuais poderiam ser adicionadas. Natalie murmurou em concordância. Se dependesse dela, removeria todas as joias, mas não podia. Ela sorriu e disse ao homem para deixá-la como estava, apenas ajustando o tamanho para caber corretamente em sua cabeça. Ela sabia que estavam se casando apenas por interesses políticos, então não achava certo alterar a coroa. Se o imperador encontrasse alguém que realmente amasse no futuro, Natalie imaginava que talvez precisasse abdicar da posição de imperatriz. Seu coração acelerou e ela se sentiu inquieta. Pensou que era porque deixaria sua casa para sempre. Ela não esperava que o imperador a tratasse como sua imperatriz e duvidava que isso acontecesse. Mas se ele ao menos estivesse disposto a ouvi-la, como fez naquele dia, Natalie faria o melhor possível na posição que lhe foi dada. O dia do casamento chegou e todos ficaram deslumbrados com a aparência de Natalie. A história do Império Asperian começou há muito tempo, na Era da Magia. Seu imperador fundador, Asperian, derrotou todos os dragões e demônios malignos e unificou as terras. O povo o exaltava como uma bênção do Deus do Sol e, como se para provar essa crença, seus descendentes ocasionalmente nasciam com a marca do Deus do Sol. Qualquer imperador com essa marca era conhecido por trazer prosperidade ao Império. Mas a história tende a ser escrita e romantizada pelos vencedores. O atual imperador, Christopher Asperian, também possuía a marca do Deus do Sol, mas era conhecido como um tirano e um assassino sedento de sangue. Natalie não conseguia acreditar que era assim que as pessoas chamavam o imperador desta nação. E hoje era o dia em que ela se casaria com esse homem. Enquanto uma criada escovava seus cabelos, assegurou a Natalie que ela seria a noiva mais bela do Império naquele dia. A criada revelou que era muito jovem quando a antiga imperatriz teve sua cerimônia de casamento. Enquanto isso, Natalie estava em transe. Sentia-se sonolenta, pois estava sentada ali desde o amanhecer. As pessoas ao seu redor a importunavam cada vez mais conforme o casamento se aproximava. Disseram-lhe para ler menos e ela recebia apenas uma única mordida de salada para comer por dia. Pessoalmente, Natalie achava os casamentos extremamente injustos para a noiva. Por que só ela tinha que se preparar tão rigorosamente? Apostava que nunca teriam feito o imperador passar fome assim. Natalie seguiu em frente, como de costume, Jonathan a elogiou. Baldo lembrou de tomar cuidado com suas palavras.
Eles começam a discutir sobre os modos um do outro, enquanto Natalie sorri de forma desconfortável. Ela percebe que Jerry está desaparecida. Logo descobre que Jerry estava escondida, chorando. Preocupada, Natalie pergunta como pode partir para o palácio enquanto Jerry está daquele jeito. Fungando, Jerry responde que, sendo uma plebeia, nunca mais poderá vê-la, pois Natalie se tornará imperatriz. Natalie tenta confortá-la, dizendo que voltará para casa de vez em quando. No entanto, sua mãe, a condessa, intervém, dizendo que ela não deveria falar isso. Afirma que Natalie não poderá deixar o palácio para voltar para casa e que precisa ficar lá e ser feliz por muito tempo. A condessa declara que este será o último momento delas juntas como mãe e filha. Natalie prefere problemas com respostas claras, e quando não há nenhuma, sente que precisa continuar procurando até se satisfazer. Mesmo assim, sua mãe insiste que ela precisa deixar de a repartir agora. Por mais que Natalie pense sobre isso, a cultura em torno do casamento naquele país parece bastante irracional para ela. Então, ela entrega algo para Jerry, dizendo que é um pequeno presente de casamento adiantado. Em seguida, Natalie encara sua mãe e afirma que não pretende se afastar de sua família. Ela insiste que, depois de casada, sua família só crescerá. No fim do dia, ela continuará sendo filha de seu pai e de sua mãe. Ela promete retornar para tirar o retrato da família quando estiver pronto. Jonathan, impressionado com sua declaração, aplaude. Natalie sorri e afirma que viverá feliz no palácio e que voltará para vê-los. Com isso, ela parte para o palácio. Jerry observa sua senhora mais uma vez e jura guardar o presente como um tesouro de família. Os últimos dias foram surreais, mas nenhum tanto quanto aquele. Agora, Natalie passa pelas ruas da capital, cheias de pessoas ansiosas para vê-la. Embora tenha mantido uma expressão firme ao deixar a propriedade, a realidade de que está prestes a se casar a atinge de repente. Ela começa a entrar em pânico ao pensar que estará legalmente ligada a um homem que deverá chamar de marido. No entanto, tenta se acalmar. Afinal, se tivesse casado com aquele sujeito detestável, provavelmente teria morrido de estresse. Os cavaleiros anunciam sua chegada e informam que é tradição a imperatriz subir aquelas escadas sozinha. Natalie inicialmente acha isso ridículo, mas reconsidera. Para ela, o imperador parece um homem racional. O melhor de tudo nesse casamento, em sua opinião, é que ela pode se orgulhar da decisão que tomou, mesmo que tenha feito isso enquanto estava bêbada. Uma vez no topo das escadas, será oficial, ela estará casada. Christopher a puxa para mais perto e revela que agora devem seguir até o altar e recitar os votos. Natalie concorda, mas percebe o quão rápido Christopher está se movendo. Durante a cerimônia, ela fica envergonhada ao esquecer como posicionar as mãos. Quando pergunta a Christopher, ele aperta sua mão e diz que o mais importante são os votos. Pouco depois, eles estão oficialmente casados e saem juntos do altar. Mas Natalie sabe que ainda não acabou. Ela precisa continuar sorrindo. Afinal, hoje deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Ela lança um olhar para o imperador, que parece retribuir o sorriso, ainda que levemente. De volta ao altar, a cena muda para Natalie andando de um lado para o outro, nervosa, enquanto conversa com a governanta do palácio. Com a voz trêmula, ela pergunta se o imperador realmente precisa usar um traje tão elaborado para dormir. A governanta ri suavemente, seus olhos brilhando com diversão, e a tranquiliza, dizendo que aquela roupa foi preparada apenas para a noite de núpcias. A ansiedade de Natalie se intensifica, seu coração afundando ao ouvir a confirmação. O inevitável finalmente chegou para ela. As palavras de sua mãe ecoam em sua mente, uma mistura de conselhos vagos e advertências veladas sobre o que acontece na noite de núpcias de uma mulher. Natalie entende o que se espera dela, mas o cansaço pesa sobre seus ombros. Silenciosamente, ela espera, reza, para que o imperador adie o ato até amanhã. Sua mãe dissera que seria simples, que tudo o que ela precisava fazer era deitar-se ali. O olhar de Natalie recai sobre sua própria vestimenta, um vestido tão ornamentado e revelador que beira o absurdo. Certamente, pensa ela, deve haver um propósito por trás dessa roupa ridícula. O som da porta se abrindo interrompe seus pensamentos dispersos. Christopher entra no quarto, sua presença imponente preenchendo o espaço com facilidade. Christopher comenta que ela parece cansada. Seu tom não carrega julgamento, mas há uma observação sutil em suas palavras. Surpresa, Natalie se endireita rapidamente, forçando um sorriso enquanto balança a cabeça em negação. Diz apressadamente que não está cansada, mas suas palavras vacilam quando seu olhar finalmente se prende a ele. Pela primeira vez, ela percebe que Christopher deixou os cabelos soltos. Eles caem sobre seus ombros, suavizando seus traços severos e lhe dando uma aparência inesperadamente acessível.
Seu coração dá um salto, embora ela não saiba dizer se é por nervosismo ou algo mais. Antes que possa se aprofundar nesses pensamentos, seus olhos pousam sobre uma pequena mesa perto da cama, onde há uma variedade de bebidas. Ela olha para Christopher, surpresa. Ele diz que pediu às criadas que preparassem aquilo e pergunta se não é do seu agrado. Natalie pisca, pega de surpresa pelo gesto. A tensão em seus ombros diminui levemente, embora sua mente continue um turbilhão de perguntas. Qual era a intenção desse homem? Natalie ouviu dizer que casais no continente oriental bebem em homenagem à noite de núpcias, mas essa não é uma tradição no Império Hesperiano. Ela se pergunta no que Christopher está pensando. Já experimentou diversos tipos de álcool antes, mas é a primeira vez que vê um rótulo dourado tão chamativo em uma garrafa. Animada, sente vontade de saber o nome da bebida. Ao perguntar, Christopher revela que se trata de um álcool fabricado exclusivamente para a família imperial. Ele serve uma taça para Natalie. Uma teoria em um artigo acadêmico muitas vezes difere da prática, e, embora sua mãe tivesse lhe ensinado o que aconteceria naquela noite, parecia que a realidade seria bem diferente. O imperador também parece apreciar álcool. Ela se sente contente por terem isso em comum. Sorrindo, prova a bebida, encantada com o sabor. Christopher avisa que é uma bebida bastante forte. Natalie lhe diz para ele não se preocupar. Afirma que sempre pode cumprir sua parte do contrato. Determinada, ela diz que agora tem confiança de que conseguirá passar pela noite de núpcias. Ao ouvir isso, Christopher tosse, surpreso, e seu rosto se ruboriza. Ele pergunta o que diabos ela quer dizer com aquilo. Natalie responde que para ela não faz sentido que tenham se casado apenas porque ele propôs. Seu noivado havia acabado de ser rompido, e ter uma esposa beneficiária politicamente, então esse casamento era um acordo vantajoso para ambos. Ela explica que sua família não tem envolvimento com política nem ambição nesse sentido. Diz que nunca imaginou que se tornaria imperatriz, mas fará o que for necessário, e isso inclui passar a noite de núpcias com ele, já que agora estão casados. Ela aponta que gerar um herdeiro é um dever da imperatriz. Christopher parece estar questionando sua existência, ele a assegura de que não se casou com ela por razões políticas. Natalie aponta como a fizeram usar um vestido tão fino para sua majestade. Christopher diz ter ouvido que a primeira vez de uma mulher pode se tornar uma memória ruim para ela e pergunta se ela não está preocupada com isso. Ele lembra que ela disse que não se casaram por amor e sugere esperar, o que a confunde completamente. Natalie se pergunta por que ele está agindo como um adolescente e a fazendo parecer estranha na situação. Christopher diz que precisam deixar evidências de sua noite e corta a palma da mão com uma faca, deixando cair algumas gotas de sangue na cama. Ele afirma que não há necessidade de apressar as coisas, pois ainda há tempo, e diz que precisa limpar sua reputação antes de seguirem em frente. Natalie agarra sua camisa e pergunta se está certa ao presumir que ele deseja manter um bom relacionamento com ela. Ela pergunta se ele a vê como uma mulher. Os olhos de Christopher se arregalam, e ele responde afirmativamente, dizendo que ficaria satisfeito se ao menos não brigassem. Natalie sugere que tentem um namoro primeiro e comecem como amantes, já que já estão casados. Para sua decepção, porém, o imperador de repente vai embora. Natalie decide aproveitar o álcool sozinha. Ela começa a refletir sobre como as pessoas cortejam umas às outras, pois nunca teve essa experiência antes. Embora Christopher não tenha concordado verbalmente, ela interpreta sua expressão como um sim. Ela percebe que o imperador parece um pouco diferente dos rumores e se pergunta como ele ficou conhecido como um tirano em primeiro lugar. Por outro lado, Christopher caminha apressadamente pelo corredor, tentando esconder seu rosto corado. Natalie decide ter uma boa noite de sono, graças ao saboroso álcool. Na manhã seguinte, ela é acordada por duas criadas imperiais. Ao perguntar, as criadas se apresentam como Kate e Janet e informam que irão aliviar sua dor nas costas durante o banho, já que ela teve sua noite de núpcias. Natalie gagueja, mas concorda, sabendo que nada aconteceu na noite anterior que pudesse deixá-la com dores nas costas. As criadas também a informam que precisam se apressar, pois há pessoas aguardando uma audiência com ela. Natalie é banhada, vestida e arrumada rapidamente. Logo, ela chega à sua aula de etiqueta no palácio. A professora pede que ela a chame de Madame Joffin e diz que há muito a aprender. Ela explica que, ao receber um pedido de audiência, Natalie deve atender o convidado na sala de estar. Esse é apenas seu primeiro dever como nova imperatriz, e ela não esperava ser repreendida pela professora de etiqueta já no primeiro dia. Furiosa com a atitude da professora, Natalie se contém, lembrando-se dos seus dias na academia, quando debater era sua reação natural. No entanto, agora é imperatriz e não pode deixar suas emoções interferirem em seus deveres oficiais.
Nathalie pede desculpas à professora, lembrando-a de que este é seu primeiro dia no palácio e que ainda tem muito a aprender. Madame Joffin concorda e sorri ironicamente, comentando que, como Nathalie praticamente vivia no campo, certamente não sabe nada sobre as tendências da capital nem sobre os assuntos da alta sociedade. Nathalie apenas sorri em resposta. A reunião logo termina, e Madame Joffin sai da sala. Do lado de fora, um oficial do Ministério das Finanças a cumprimenta. Ele diz que veio vê-la ao ouvir que ela estava no palácio pela primeira vez em muito tempo e sugere que continuem a conversa em outro lugar. No jardim, durante o chá, um homem pergunta sobre a nova imperatriz. Ao ouvir isso, outro homem que estava aguardando na sala se interessou pela conversa. Ele escuta a madame descrever a imperatriz como uma criança que passou a vida enterrada nos livros no campo, o que, segundo ela, não teria utilidade alguma ali. Além disso, a madame afirma que a imperatriz não tem apoiadores ou poder e que tudo o que sabe fazer é sorrir ingenuamente. Enquanto isso, Nathalie resmunga sobre as lições de etiqueta do palácio. Se ao menos fosse professora, teria sido tratada com mais respeito. Ela já havia aprendido grande parte do que era necessário sobre etiqueta e se perguntava o que poderia estar faltando. Decidida a encerrar essas aulas o mais rápido possível, ela pensa que, caso contrário, poderá acabar esmagando Madame Joffin com sua autoridade como imperatriz. Pouco depois, alguém bate à porta. Nathalie decide verificar se a próxima pessoa também estará insatisfeita com seus modos. Se for o caso, ela terá que aceitar o feedback de Madame Joffin e aprender com isso. O homem que entra se apresenta como Jaime, o secretário imperial, e informa que, a partir de agora, será seu assistente. Isso a surpreende, e ela comenta que Sua Majestade nunca mencionou nada sobre isso. Jaime explica que o imperador ordenou que ele ajudasse a se acostumar com as inúmeras tarefas dentro do palácio. A criada revela que, após a morte da antiga imperatriz, a administração do palácio ficou desorganizada. Além disso, a formatação dos documentos mudou, pois o Ministério de Assuntos Internos tem gerenciado as questões de maneira independente. Como é seu primeiro dia, Jaime sugere que Nathalie apenas dê uma olhada rápida nos documentos e comece a trabalhar no dia seguinte. Ele pergunta se ela sabe ler registros contábeis, e sem esperar por resposta, solta os papéis sobre a mesa. Nathalie dá uma olhada e revela que estudou contabilidade e finanças, chegando até a escrever um artigo sobre o assunto. O homem, no entanto, responde que ela não tem experiência prática e que, mesmo que tivesse, os documentos do palácio possuem um formato diferente dos regulares. Nathalie apenas sorri e se despede, dizendo que o verá no dia seguinte. Jaime acena com a cabeça e menciona que ainda precisa buscar mais documentos do gabinete de Sua Majestade e trazê-los até ali. Ele a aconselha a se acostumar a revisar os papéis rapidamente, pois a pilha cresce com facilidade. Assim que ele sai, Nathalie se elogia por ter conseguido se conter. No entanto, logo libera sua frustração e ordena que suas criadas tragam algo gelado para ela beber. Kate e Janet imediatamente trazem chá frio e informam que, por enquanto, ela só precisava se encontrar com aquelas duas pessoas. Agora, estava livre para explorar o palácio ou descansar. Nathalie diz que estava pensando em visitar a biblioteca e pergunta onde fica. As criadas concordam, mas, um tanto ansiosas, perguntam se podem se sentar na frente dela. Nathalie responde que sim, pois ficar em pé apenas consumiria suas energias. Ela então pergunta se elas sabem algo sobre Jaime ou Madame Joffin. Uma das criadas explica que a Madame ensina etiqueta a jovens damas das famílias nobres antes de suas estreias na sociedade. Segundo os rumores, Madame Joffin tem bastante influência na alta sociedade. Já a outra criada comenta que Jaime também é muito conhecido no palácio. Ele foi o primeiro plebeu a ser escolhido como um dos secretários de Sua Majestade. Nathalie murmura em concordância e supõe que um deles deve estar irritado por ter que educar uma imperatriz sem nenhum poder. Enquanto um dos servos se sente incomodado por ter que servir a imperatriz em vez do imperador, Nathalie percebe que uma imperatriz sem boas maneiras, elegância ou status será tratada com desdém. Isso é extremamente injusto, e ela sente algo crescer dentro dela pura raiva. Ela sabe que não pode agradar a todos ali, mas o fato de não atender às expectativas deles não significa que pode ser tratada como lixo. Ela pergunta às criadas se pode encontrar qualquer livro na biblioteca do palácio. Uma delas responde que sim, pois ouviu dizer que há muitos livros antigos e difíceis de encontrar ali. Determinada, Nathalie decide procurar todos os livros que conseguir sobre etiqueta e contabilidade. A criada revela que uma cópia de qualquer livro publicado no Império deve ser enviada ao palácio. Nathalie murmura sobre como é engraçado pensar que poderia encontrar esse tipo de livro ali. Ao ver a biblioteca do palácio, Nathalie fica hipnotizada. Ela é muito maior do que imaginava, do mesmo tamanho da biblioteca da academia.
As criadas revelam que, no momento, não há um bibliotecário trabalhando na Biblioteca Imperial, o que surpreende Nathalie. Como um lugar tão grande poderia estar sem um bibliotecário? A criada explica que não sabe ao certo o que aconteceu, mas Sua Majestade dispensou o bibliotecário. No entanto, os livros estão bem organizados, e elas ajudarão a encontrar o que precisa. Nathalie se pergunta o que pode ter acontecido. O imperador é bem diferente dos rumores, então é difícil saber. Ela sabe que foi sua sugestão começarem a cortejar um ao outro, mas não tem certeza de como trazer um assunto tão delicado à tona com seu marido. Por isso, decide começar aprendendo a teoria. No entanto, já que está ali, resolve estudar as 3 áreas de uma vez. Afinal, já escreveu 3 teses simultaneamente antes. Ela diz às criadas que procurará os livros que precisa sozinha, mas ordena que tragam todos os romances que conseguirem encontrar. Ela não se importa com o conteúdo, desde que os protagonistas estejam perdidamente apaixonados e cortejando-se intensamente. Nathalie passou metade da vida na academia conquistando 3 diplomas. Além de ser extremamente inteligente, sempre leu livros e calculou todas as possibilidades até chegar a uma solução. No entanto, havia um assunto que simplesmente não conseguia compreender: relacionamentos e amor. Ela separa todos os livros com finais tristes, pois sabe que não serão úteis. Desde que se casou com o imperador e passou a viver no Palácio Imperial, Nathalie não teve escolha a não ser estudar os livros disponíveis ali. Ela nota como os personagens secundários interferem em muitos romances, mas, na vida real, ainda não encontrou ninguém que possa interferir em seu relacionamento, então a probabilidade disso acontecer é baixa. As regras de etiqueta são finitas, então basta memorizá-las. Embora a formatação varie, ela é uma especialista em finanças. Portanto, sua prioridade número 1 é estudar o romance para conseguir cortejar o imperador com sucesso. Nathalie observa que a Biblioteca Imperial tem muitos livros e que levará anos para lê-los todos. Uma das criadas comenta que ela parece gostar muito de livros, e Nathalie concorda, dizendo que planejava ser acadêmica caso não se casasse. A criada, confusa, pergunta se ler romances faz parte de sua pesquisa. Nathalie hesita e explica que romances eram raros na academia. Ela sabe que a criada pode achar estranho, mas não pode contar a verdade. Como poderia dizer que ela e o marido não fizeram nada na noite de núpcias e decidiram cortejar-se primeiro? Mergulhada em um dos livros, ela murmura que não há valor estatístico em certas abordagens. De repente, uma voz surge atrás dela, perguntando o que a Biblioteca Imperial poderia estar faltando. Pensando ser uma das criadas, Nathalie responde que está tentando aprender sobre as situações que ocorrem durante o cortejo. Para sua enorme surpresa, quem estava ali era ninguém menos que o imperador. Com isso, o vídeo termina. Será que Nathalie conseguirá se ajustar ao seu novo papel como imperatriz e sobreviver às dificuldades? Pelos comportamentos de Christopher, você acha que ele compartilha um passado com Nathalie? Isso também pode indicar que o casamento deles foi planejado desde o início? Fique atento para mais atualizações.